Sociedade Digital no ar. Hoje não é uma ponte aérea, mas ainda assim é o programa mais tecnológico do rádio, da TV e da internet. Estamos juntos aqui, eu e André Miceli, para na próxima meia hora falar sobre alguns dos assuntos que movimentam o mundo da tecnologia ou assuntos que são movimentados pela tecnologia no mundo que não é necessariamente o dela. Tudo bem, velhinho? Tudo bem com você e com a nossa audiência também, espero que esteja tudo tranquilo. Como fomos sabotados na semana passada pela conexão, você não conseguiu. Tô com saudades. Você falou, não vou fazer do Rio, eu vou para São Paulo. Para garantir que não vai ter suporte na tecnologia. Não vai haver obstáculos para esta conversa acontecer. É isso. Olha só, por falar em obstáculos, a gente tem um tema importante que foi discutido nesta semana. O TSE aprovou as regras, tudo aquilo que vai vigorar durante o processo eleitoral deste ano. E como obstáculo para o cometimento de crimes usando inteligência artificial, e aí eu gosto sempre de fazer essa distinção, porque a gente está falando de uma aplicação específica de inteligência artificial. Porque se a gente for levar em conta o uso de inteligência artificial, via de regra, nada pode ser feito. Por exemplo, um vídeo editado lá no Premiere para uma comercial de político que vai ao ar na TV não poderia ser feito porque tem IA ali. Então é uma aplicação específica de IA dentro do contexto. E que aplicação é essa? São as chamadas deepfakes, quando você usa para alterar um conteúdo original ou para criar um conteúdo fake, você usa a inteligência artificial. Por exemplo, um vídeo de um candidato falando sobre temas que não necessariamente são aqueles que ele defende, indo na contramão. Qual o objetivo disso? Criar a desinformação, confundir o eleitor, etc, etc, etc. Então, o TSE determinou os princípios e as regras para tudo isso. Basicamente, o que é colocado na resolução que foi votada e que teve, segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma concepção bastante moderna diante daquilo que o mundo todo vem apresentando, e eu sou forçado a concordar com o ministro aqui. Gostei muito da proposta que foi feita pelo TSE, da maneira, aliás, o TSE, desde aquela provocação que fez como contribuição para aquele projeto de lei de regulamentação das redes sociais, tem sido muito realista em relação a alguns tópicos, algumas premissas no que diz respeito ao direito e à tecnologia. E nesse caso aqui também. Qual é o básico dessa história? Assim como há uma discussão sobre marca d'água, sobre identificação de conteúdos, o TSE propõe o seguinte, André, que sejam identificados os casos de uso da inteligência artificial que viabilizou aquele conteúdo que está sendo colocado. Qual que é a lógica por trás disso? Uma das lógicas por trás disso é o seguinte: se você faz parte de uma campanha e você construiu com base em aplicações de inteligência artificial, com colaboração com o IA, um conteúdo, e você identificou este conteúdo, a premissa é que você está fazendo algo lícito, algo cujo processo foi transparente e que visa um objetivo que é o da construção do processo democrático. Se você fez esse conteúdo e não colocou a identificação, e ele foi à margem do caminho natural, divulgado na internet, com o objetivo de confundir alguém, você cometeu, portanto, um crime. É separar o joio do trigo. Não se trata de inviabilizar os usos. Se trata de você saber quando a finalidade se presta a uma coisa, quando ela se presta a outra. Ou seja, não está impedido o uso de ferramentas de inteligência artificial. Esse é o ponto. Está impedido o cometimento de algumas atividades com base em deepfake. E isso eu acho que é um avanço importante. Queria te ouvir também. Legal. Alguns pontos importantes na tua fala, Aros. Primeiro, vou dar um passo atrás e falar um pouco sobre o uso da tecnologia em geral. Essa tecnologia de deepfake é, claro, uma questão importante, muito associada à manipulação da fala. Então, a possibilidade de gerar vídeos de candidatos emitindo supostamente opiniões ou posicionamentos sobre temas que, na prática, eles não fizeram,
ela, claro, pode levar pessoas à desinformação, a tomar decisões a respeito daquele candidato de forma equivocada e, no fim da linha, inclusive manipular o resultado da própria eleição. A gente vem assistindo, desde o Yes We Can do Obama, uma influência muito grande da tecnologia em geral no processo eleitoral. Parte pela construção de conteúdo e a outra parte pela forma de disseminação desse conteúdo. A disseminação desse conteúdo tem diretamente a ver com as redes sociais, a forma de influência, as personalidades que acabam influenciando esses micropedaços da sociedade. Então, pessoas que falam sobre determinados temas, que acabam gerando uma notoriedade em relação a um grupo de pessoas e, portanto, influenciando esse grupo de pessoas, são, sim, fundamentais para o processo da eleição, assim como são para as marcas, e eles vêm, desde essa época do Obama, trabalhando na disseminação de informações, e aí existe uma discussão grande sobre o que é verdade e o que não é. Então, esse ponto não foi mexido. O algoritmo que tem inteligência artificial também de TikTok, até mesmo de Instagram, a montagem da timeline das pessoas, isso também não foi alterado. E esse caminho, esse pedaço de uso da inteligência artificial associado aos deepfakes, esse sim gerou essa modificação. Eu também gosto da resolução, acho que é importante. As marcas d'água são um recurso amplamente discutido pelas empresas de tecnologia em geral. As Big Techs falam muito sobre colocar automaticamente nos arquivos de vídeo e de imagem alguma identificação que permita, numa auditoria, entender se aquele material foi manipulado, mas isso ainda não aconteceu. Me parece inevitável que uma hora isso chegue. Mas, assim que isso chegar, ou quando isso chegar, a gente já vai ter passado por uma fase do processo eleitoral. Não vai dar tempo disso estar disseminado. Então, acho que é importante que esse tipo de medida seja tomada. Olha, o que é legal a gente destacar desse texto aqui, e aí eu vou ler o que foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para a gente ficar bem apegado aqui à concepção original do que foi publicado. Foram incluídas algumas novidades no que diz respeito à inteligência artificial, que é o que eu citei. É um avanço em relação ao que se tinha lá atrás. É uma resolução de 2019, 23.610 de 2019. O que foi incluído, tá? A proibição das deepfakes, como eu disse, a obrigação de aviso sobre o uso de IA na propaganda eleitoral, restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor. Significa que a mensageria por meio de chatbot, ou seja, eu criar instrumentos, tanto em rede social quanto em grupos de WhatsApp, Telegrams, que simulem uma interação real, não pode existir. Há um entendimento aqui, e é importante a gente dizer, que do ponto de vista do uso dessa tecnologia, também uma dificuldade no controle da interação. Há um caminho fácil para manipulação quando você estabelece esse meio. E ele serve para adoção em larga escala. Eu consigo falar com muito mais gente. E aí, quem tem mais poder econômico, você cria um desequilíbrio do ponto de vista econômico. Quem tem mais poder de fogo consegue fazer um trabalho mais eficaz e etc, etc, etc. Esse aqui é um ponto importante, André. Responsabilização das Big Techs. É importante e polêmico. Vamos guardá-lo aqui para a gente falar já. Que não retirarem do ar imediatamente conteúdos com desinformação, discurso de ódio, ideologias nazistas, fascistas, racistas e homofóbicas. Os artigos que foram acrescentados, eles trazem algumas questões. Então, o artigo 9º-C diz que é proibida a utilização na propaganda eleitoral de conteúdo fabricado, manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos, as deepfakes, ou que tenham a possibilidade de causar danos à integridade do processo eleitoral. E o artigo 9º-E estabelece a responsabilização solidária dos provedores de forma civil e administrativa, caso não sejam retirados do ar imediatamente conteúdos e contas durante o período eleitoral. Veja que há uma aplicabilidade aqui do mesmo senso de urgência que se tem do ponto de vista da comunicação analógica.
as concessões públicas de rádio e televisão também têm que oferecer respostas imediatas, o direito de resposta, os prazos correm muito mais rapidamente, as ações no período eleitoral. E a lei eleitoral dá conta da atividade desses veículos de imprensa, mas não dava conta, no âmbito da disseminação de informação e da responsabilização dos provedores, a mesma ênfase. E agora esse texto traz isso. Há quem diga que é uma transferência de responsabilidade. Mas eu acho que é um impulso necessário, a partir de parâmetros que vêm sendo estabelecidos, para fazer com que os provedores tomem medidas de maneira indistinta, não com base naquilo que eles acreditam, mas naquilo que tem objetos especificados na lei. Hoje, as plataformas decidem que um dia o céu é azul e se você escreve que o céu é rosa, não pode mais. No outro dia, as acordes dizem, não, agora é rosa. E se você escreve que é azul, ela vai lá e remove. E aí a lei cria um parâmetro básico com princípios estabelecidos do que pode e o que não pode para que isso aconteça. A pergunta é, as Big Techs vão cumprir? É difícil entender o que é cumprir nesse caso. Na prática, o que a gente vai avaliar é se as determinações judiciais vão ser obedecidas. E aí eu entendo que sim, vão ser obedecidas. Vale lembrar que existem algumas maneiras das Big Techs manipularem a distribuição do conteúdo, ainda que aquele elemento permaneça publicado. Os shadow bans são uma forma eficiente delas deixarem que apenas os conteúdos que de alguma maneira estão alinhados com aquilo que elas acreditam sejam responsáveis por chegar nas pessoas. Os algoritmos eventualmente diminuem, perdem alcance, uma determinada postagem perde alcance quando ela traz um conteúdo que o algoritmo da inteligência artificial, daquela Big Tech, identifica como desalinhado às suas políticas. Então, Aros, esse processo de responsabilização e a influência das questões legais em manter ou retirar a postagem é parte da solução do problema. A gente só espera que haja, de fato, uma isonomia nas avaliações. Como a gente tem dificuldade de enxergar, em alguns casos, com as ações dessas Big Techs. Alguns conteúdos que são controversos, mas que defendem um lado mais do que o outro, e nesse momento de polarização global, essas coisas ficam bastante latentes, as Big Techs acabam sendo responsáveis por a disseminação do conteúdo num alcance, numa forma que diz muito mais sobre elas, sobre as Big Techs, do que sobre o que o conteúdo propriamente diz. Então, é uma questão que ainda não foi resolvida por completo, mas sem dúvida nenhuma é um avanço, Aros. E você sabe que eu fico pensando nessa questão da aplicabilidade e tal, e é inegável que existe um volume muito grande de conteúdo sendo produzido. A gente viu agora, recentemente, o episódio envolvendo a Taylor Swift. O caminho encontrado por algumas plataformas, se não me engano o X, que foi o primeiro a ter em volume, né, isso disseminado, né, eram deepfakes pornográficas dela em situações, enfim, as mais absurdas. O movimento que a plataforma encontrou foi o de restrição de termo. O conteúdo originalmente não foi tirado, ele não foi suprimido. A plataforma foi lá e impediu que aquele conteúdo fosse acessado. Mas veja, há um volume muito grande de conteúdo sendo criado, um volume muito grande de conteúdo que já foi criado sendo compartilhado. Significa que quando eu crio, não é um compartilho, eu abandono o fenômeno de 1 para 1. O que era 1 passa a existir 10 vezes se 10 perfis compartilharem. Se mais 10 perfis compartilharem, e aí vamos fazendo a matemática. E o outro fenômeno é do quanto as plataformas não conseguem restringir o interesse macabro, mórbido das pessoas pela busca por esses conteúdos. E aí, óbvio que se ele vai lá e restringe o termo Taylor Swift, as pessoas passam a procurar de um outro jeito. E vai aparecer, porque o conteúdo na origem não foi excluído. E não foi excluído por quê? Essa é a grande pergunta para as plataformas. Há coisas que são publicadas que independem de uma notificação. O próprio algoritmo deve identificar e saber que aquilo é nocivo. Sim. E suprimir aquilo. Mas há camadas de permissividade em algumas plataformas para alguns tópicos. Tem plataforma que permite nudez, que permite sexo.
Portanto, se essa plataforma permite conteúdo de nudez, conteúdo sexual, ela não vai bloquear, porque o algoritmo dela não vai vetar o conteúdo de uma deepfake produzida para agredir alguém. No caso ali era a cantora Taylor Swift. Então, a própria plataforma é pega no ecossistema dela com falhas. E não, vamos proibir então o termo. Num processo tão denso, tão intenso, em um curto espaço de tempo, como é o período eleitoral, em que eu tenho muita coisa acontecendo, muitos interesses confluindo e conflitando dentro de um ambiente muito restrito, se você não elimina o ponto focal, isso vai sendo reafirmado. E aí eu vou além. Eu tendo a acreditar que, isoladamente, a restrição imposta pelo TSE é positiva, ela estabelece parâmetros. Mas ela não vai encontrar eco se não houver um movimento de consórcio das plataformas para medidas que tenham equivalência em todas elas. E hoje é muito difícil. Por quê? Porque a Meta vê o mundo de um jeito, sob a luz do que ela entende ser perfeito e retocável. O Google vê o mundo, na Alphabet, né? Mas o Google, notadamente, ou a Google, vê o mundo sob uma outra perspectiva. O X, hoje, é o mais distante de todos eles, porque opera sob uma lógica particular do senhor Elon Musk. Esse consórcio, que deveria ser a primeira linha de combate para a disseminação desses conteúdos, ele já é furado, já é uma peneira essa muralha. É muito difícil sob essa lógica. E talvez esse... Aliás, tem um artigo que foi publicado recentemente pela Technology Review americana que trata desse tema e coloca esse como um dos grandes desafios. Como é que esse posicionamento global acontece para você criar um cinturão que vá freando o avanço desse tipo de iniciativa? Porque a lei sozinha não tem efeito se ela não for executada, né? Na prática, Aros, sendo muito pragmático, não vai existir, porque são visões muito distintas de mundo. Você imagina o Elon Musk participando de um consórcio com a Meta e com a Alphabet e chegando a um consenso, inclusive sobre o que é uma fake news. Tem uma questão sobre visões de liberdade de expressão, daquilo que é legal, daquilo que é real. Então, na prática, isso não vai existir, muito menos há tempo para essas eleições. Então, há uma intervenção dos países, das visões de mundo que cada governo tem. Infelizmente, é preciso. Seria muito bom que houvesse uma natureza de consenso entre esse ponto. Você falou de Technology Review. Tem um dado de uma pesquisa do professor Sinan Aral, da Initiative for the Digital Economy, do MIT, que mede contágio no geral. Então, o quanto um comportamento nas redes sociais contamina outras pessoas. E o quanto uma postagem é responsável por replicar o comportamento do emissor daquela postagem das pessoas que estão consumindo. E no caso das fake news, chama muita atenção porque são 5 vezes a velocidade da retratação. Então, no caso específico da Taylor Swift, a notícia dos deepfakes, a notícia se espalhou 5 vezes mais rapidamente do que a notícia de que aquilo era fake. A gente viu isso acontecendo com algumas atrizes brasileiras, a gente viu isso acontecendo numa escola no Rio de Janeiro, onde adolescentes fizeram isso com colegas de turma. O dano é muito grande. A responsabilização da plataforma, ela por si só não vai resolver o problema. As questões precisam se tornar legais para a gente minimamente cercear o comportamento. E tem um aspecto interessante nisso, porque a gente tem uma cobrança cada vez maior pelo desenvolvimento, pelo avanço no que diz respeito à inteligência artificial. A gente acompanhou e apresentou aqui, inclusive no Sociedade Digital, os caminhos e os descaminhos da OpenAI. Sai Sam Altman, volta Sam Altman, a Microsoft contrata Sam Altman, depois ela vira parte ativa no conselho da OpenAI e tal. O Google caminhando com o desenvolvimento da sua própria IA.
a Apple prometendo que fará um anúncio revolucionário de IA para este ano. Apple sendo Apple, né? Sempre assim. Né? Megalomaníacos e tal. Mas, de todo modo, existe um furor, uma efervescência no mercado em busca desse desenvolvimento. E até falando sobre uma IA autossuficiente, né? A busca por essa IA perfeita e tal. Na contramão, a gente não consegue colocar de maneira clara as aplicações onde a IA está sendo aplicada de fato, para que as pessoas consigam perceber e ter essa dimensão. E isso acaba por confundir. É uma guerra, inclusive, conceitual. Assistindo as coletivas, as entrevistas, os pronunciamentos de um monte de gente durante esses últimos dias aí por causa dessa decisão que o TSE faria a respeito das resoluções, você percebe que existe uma dificuldade conceitual. Usa-se inteligência artificial para um bocado de coisas que tem como ponto inicial a inteligência artificial, mas que no desenvolvimento se transformam numa outra coisa que tem um outro nome. E talvez essa confusão, óbvio, ela se presta a um objetivo, que é o de desinformar, claro, mas essa confusão também atrapalha o regulador quando ele tenta colocar caixinhas diferentes para dar pesos e dimensões diferentes para aquilo que ele vai regular. A gente deve votar agora, esse mês, o Senado deve votar o projeto de lei que, se não me engano, é de autoria do senador Pacheco, que é o presidente do Senado, para a regulação de inteligência artificial. A grande premissa por trás desse projeto de lei é a da priorização do indivíduo, ou seja, o ser humano é colocado em primeiro plano, a IA como um instrumento a serviço dele, e todos os tópicos tratam de prejuízos e benefícios que a IA não deve causar do lado do prejuízo e que ela deve promover como vantagem do lado de benefícios e etc. Todos eles passam pelas plataformas, que também não conseguem explicar a visão de mundo e não conseguem mostrar essas diferentes aplicações de maneira a formar o usuário. Então, há uma quebra nessa comunicação. Eu tenho a certeza de que muita gente não faz a menor ideia do que é de fato inteligência artificial. E a gente está regulando ela e dizendo que ela vai ter um papel fundamental na eleição. Tem uma questão importante, Aros, que faz com que essa confusão seja ainda mais complexa, que é o subconjunto da inteligência artificial associado à inteligência artificial generativa. Esse ponto mudou o jogo por completo. Lá no final de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, na verdade, lançou uma versão do ChatGPT já bem mais estruturada e que ganhou notoriedade muito rapidamente, esse marco mudou o jogo. Por quê? As pessoas começaram a usar desenfreadamente inteligência artificial generativa e se faz uma confusão sobre esse subconjunto da inteligência artificial com a inteligência artificial propriamente dita. A gente está falando aqui de deepfakes, mas a inteligência artificial generativa, ela pode ser usada para gerar vídeos, para gerar imagens, para gerar textos. A OpenAI, dona do ChatGPT, lançou recentemente o Sora para gerar vídeos de pouco mais de 1 minuto através de prompts, né? Ou seja, você faz uma descrição, você ainda vai fazer, ela fez uma apresentação, mas isso ainda não está disponível para todo mundo. Então você vai fazer ali pequenas descrições e os vídeos que eles mostraram, pelo menos como exemplo, são assustadores. Um realismo impressionante. 5 cachorrinhos brincando na neve. E aí você diz qual é a raça do cachorro. Você olha aquele vídeo, é muito difícil imaginar que ele não é real, e o vídeo tem uma qualidade muito boa. Convido quem está nos assistindo a procurar a Sora no YouTube, no Google. Você vai ver os exemplos dos vídeos que foram gerados. Então, questão... Quem está nos acompanhando por imagem já vê os vídeos da Sora, alguns exemplos tem o do astronauta, né? Legal, exatamente. Aquela coisa toda, e esses vídeos colocados. Ao mesmo tempo, o Google desativou um pedaço do projeto dele. Voltou 2 passos atrás, ou seja, enquanto você tem alguém mostrando algo extremamente sexy pro usuário, você tem o outro falando, opa, peraí, deu errado. Porque deu errado em função de desalinhamentos com a realidade. Você pediu uma imagem, por exemplo, dos pais fundadores dos Estados Unidos, e aí algumas
das imagens que vinham eram de pessoas negras, de nativos americanos, enfim, não eram exatamente os pais fundadores. Eram outras pessoas vestidas como os pais fundadores. Então, isso começou a gerar muita confusão. Acontecia problema com o Papa Bento XVI. Aconteceu problema com várias figuras, personalidades, várias figuras. E como a gente estava falando de uma inteligência artificial generativa que deveria retratar a realidade, ou pelo menos, ainda que você fizesse manipulações da realidade, como a própria OpenAI fez durante algum tempo. Eu quero uma Mona Lisa de bigode. Se escrevia isso, ele trazia a Mona Lisa, manipulava, você via claramente que aquilo não era a pintura original, mas ele gerava. Na questão da Alphabet com o Google, essas imagens tinham um objetivo quase de retratar a realidade e elas estavam erradas, não eram aquelas pessoas. E isso fez com que eles retrocedessem. Então, isso é importante. A inteligência artificial, ela já guia o nosso comportamento há muitos anos. Então, a timeline da sua rede social é diferente da minha. A timeline, a estrutura de imagem dos serviços e produtos que são apresentados quando você abre um site de comércio eletrônico que é baseado no seu comportamento de compra, isso é diferente do meu. Então, a gente tem algoritmos. A tela inicial da Netflix, a tela inicial do seu Spotify, os cartazes da Netflix, não só a escolha dos conteúdos em si, mas os cartazes em si. Então, o pôster do filme que você vê é diferente do pôster que eu vejo, porque o algoritmo entende qual imagem ele deve apresentar para cada um de nós para maximizar a possibilidade da gente clicar naquele algoritmo. Então, nós somos manipulados por inteligência artificial há bastante tempo. O que está dando parte dessa confusão é que a inteligência artificial generativa, ela é fácil, simples e eficiente o suficiente para ganhar esse espaço na nossa sociedade. E aí vale uma reflexão importante aqui para você que ainda tem dúvidas a respeito, que é a seguinte: o que eu preciso saber sobre inteligência artificial? Vá lá no Google e faça essa pergunta e procure fontes, como a gente citou aqui, o professor Sinan Aral, o MIT tem uma série de conteúdos disponíveis a esse respeito. O pessoal do Internet Lab tem um monte de conteúdos a respeito. O Centro de Tecnologia e Sociedade, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, tem uma série de conteúdos a respeito. Há inúmeras instituições muito sérias. O Comitê Gestor da Internet, vira e mexe, trata do assunto. A gente tem uma série de conteúdos importantes que nos ajudam a entender o básico, o elementar. Só que o que a gente fez hoje é o básico, é o elementar. É uma conversa como essa para te explicar onde tem onde vai te afetar, o que pode, o que não pode, o que é deepfake, etc. O ponto é, se é algo que está a serviço de algo bom, é preciso ser potencializado e é preciso ser desenvolvido. Se é algo que se presta a estragar a vida de alguém, a prejudicar alguém, independentemente de ser famoso, de ser político, não importa, é algo que deve ser combatido. Porque a ferramenta é tão somente a ferramenta e ela pode ser usada para as duas coisas. Porque o mesmo recurso que está a serviço do deepfake pode ser usado no cinema, por exemplo, para criar uma experiência absolutamente realista para uma determinada cena. São recursos muito similares, com nuances muito similares. Os recursos que o André citou aqui já são utilizados por alguns desenvolvedores de game para criar as cenas infinitas, né? Os cenários infinitos durante o avanço do personagem na tela e tal. Mas isso também pode servir para colocar num contexto desvirtuado alguém que se quer atingir, cuja reputação se quer manchar e etc. Portanto, é disso que se trata, é disso que o TSE fala quando cria essa resolução, quando atualiza essa resolução e a aprova, olhando para essa próxima eleição. Mas o mais importante é perceber que os efeitos disso vão além da eleição, porque o cometimento de crimes com base no uso de inteligência artificial se dá para além do período em que a eleição vai acontecer. E é sobre isso que nós deveríamos estar preocupados.
é esse o nosso olhar, é entender que, ao regular para o período eleitoral, o TSE também cria um precedente importante para que em outras esferas a Corte tenha esse entendimento, que o Judiciário tenha esse entendimento. E isso como uma disposição, facilita o trabalho da polícia, facilita o trabalho das plataformas, facilita com que todo o ecossistema se encontre para estabelecer limite. Não para o desenvolvimento tecnológico, porque esse não deve ser limitado nunca, mas para as utilizações que a gente adota, que a gente escolhe ter para determinadas ferramentas. É sobre isso e mais nada. É sobre a gente garantir o que é certo no lugar certo, o que é errado não existindo ou punido, e a gente segue fazendo com que a tecnologia não seja incriminada por algo que não é dela, mas é o uso que alguém faz dela. Porque a gente fala da inteligência artificial como se ela fosse um líder de uma facção criminosa. E não é. Ela é uma ferramenta. Porque é inteligência artificial. Não. É uma ferramenta. Tem um pentelho sentado atrás do computador usando ela. Esse é o cara que tem que ser penalizado, que tem que ser criminalizado. Não a ferramenta em si. Porque a mesma ferramenta de inteligência artificial que está sendo usada para o crime está lá num hospital salvando vidas. Poxa. Então é esse o parâmetro que a gente tem que ter quando discute esse tipo de situação, para a gente não confundir abacaxi com banana. E sabe o que aconteceu, André Miceli? Eu imagino que o tempo tenha estourado. O tempo estourou e a Andressa já está brava. Então, a gente faz o quê? Se despede. Até a semana que vem, velhinho. Até a semana que vem, Carlos Aros. Até a semana que vem, nossos amigos da sociedade. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. É isso, um grande abraço para você que nos acompanha até aqui. Eu faço o reforço. Este programa e os anteriores estão, graças também à inteligência artificial, acessíveis a todo mundo lá no Panflix. É só você fuçar lá na plataforma, procurar por Sociedade Digital, que a inteligência artificial vai te ajudar a chegar a todos os programas que nós fizemos ao longo dos últimos anos. Tá tudo disponível lá. É só acessar, assistir, compartilhar e tá junto com a gente aqui discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.